A gente tem várias opções, várias maneiras de criarmos a ficha técnica do item. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente pode ter mais que uma fase de produção. Fases de produção essas que a gente acabou cadastrando aqui, certo? Nós também podemos ter várias fases, uma fase só. Também eu dei um exemplo aqui para vocês de uma cadeira composta de ferro, madeira ou tecido, espuma, parafuso, tinta. Essa mesma composição separado por fase. E num terceiro exemplo que a gente mostrou, ao invés de eu dizer que a minha cadeira é composta de ferro, tecido, madeira, espuma, eu dizer que a minha cadeira é composta por 3 partes: encosto, estrutura e assento, né? E claro, essas partes da cadeira são compostas de matérias-primas, por exemplo, ferro, madeira, assim por diante, tá? Então a gente vai começar a mostrar um exemplo mais simples, de uma ficha técnica mais simples, certo? Para ver vocês se familiarizar do jeito que cria as fichas técnicas dos itens, tá? Bom, vamos lá. Então vamos adicionar aqui, ó. Para começar, então, eu vou sempre indicar que o produto, aqui no cadastro de produtos e serviços, né? Então eu vou até o menu de produtos de cadastros, produtos e serviços. Então eu vou adicionar a ficha técnica do item, certo? E aí a gente vai colocar ele como um produto produzido. Claro, gente, sempre lembrando, tá, que antes de eu criar a ficha técnica do item, tá, é preciso ter cadastrado já os insumos. Então, se nós olharmos aqui dentro do cadastro de produto, eu tenho, por exemplo, ferro. Aí eu já tenho o ferro cadastrado aqui dentro, tá? Esse ferro, ele é controlado por quilograma, tá? E eu tenho o valor do quilograma é R$ 5,50 o quilo. Até vamos botar aqui, ó, né? R$ 5,50 o preço de custo do quilo do ferro, tá? Eu também tenho, ó, e o meu controle de estoque desse ferro aqui, ele é um controle de estoque normal, e eu tenho 459 quilos de ferro no meu estoque. Levando em consideração aqui também, ó, o produto, a gente vai cadastrar madeira, tá? Então também eu tenho aqui a madeira é cadastrada em metros. Eu tenho atualmente em estoque 502,90 metros de madeira, a um preço de R$ 5,00 o custo da madeira. Tá? Até vamos alterar isso aqui para R$ 5,85, certo? O preço de custo da madeira. Lembrando tudo isso aqui, que essa madeira, tá, gente? O tecido, né? Vamos ver aqui o tecido também. O tecido eu tenho cadastrado aqui, ó, a um preço também, gente, tá tudo R$ 5,00 aqui, né? Vamos mudar aqui um pouco de preço para não ficar muito ruim, né? O tecido cadastrado eu tenho 344 metros, né, de tecido, já que ele é considerado em metro, a um preço de R$ 3,85 o custo de cada metro, tá? Vamos dar uma olhada aqui, outra coisa que a gente tem parafusos, né, cadastrados no meu estoque, né? Esses parafusos também. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Ou só o seu Rubens que está sem áudio lá? Dá uma olhada aí se tá tudo ok. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir direito? Dani, dá uma... Beleza, Estevão, obrigado. Fernando, ok. Então provavelmente é alguma coisa lá na máquina do seu Rubens mesmo, né? Aqui estão todos com áudio, né? Deixa eu até botar aqui. Então, vou falar aqui, ó. Vou botar aqui pro seu Rubens, já que ele não está ouvindo. Beleza, acho que o seu Rubens vai entrar de novo aqui agora. Bom, seu Rubens, agora está conseguindo ouvir? Tranquilo? Tá? Dá uma olhada aí para nós aí, já vai avisando aí, né, se está tudo certo, né? Bom, pessoal, então, por exemplo, parafuso. Parafuso é controlado por unidade
e eu tenho atualmente, tenho menos 28 parafusos no meu estoque, então não sei se eu vou conseguir produzir alguma coisa. E o preço de cada parafuso é 56 centavos, né? E a espuma, gente, olha só, eu tenho duas espumas cadastradas no meu estoque. Uma espuma que eu tenho 5 mil e 5,5 mil metros, se não me engano, e a outra espuma de densidade 25, eu tenho 6 metros em estoque, tá? Então o produto é controlado por metro. Só que, olha só, em nenhuma desses insumos até agora tinha a possibilidade de controlar por lote. Mas agora a minha espuma densidade 25, tá escrito errado aqui, ó. Vamos alterar aqui, ó. Densidade 25, certo? A espuma densidade 25, ela tem o controle de estoque por lote. Ou seja, a minha matéria-prima, uma das matérias-primas, claro, tem controle de estoque por lote. Olha só, espuma não tem, porque não tem a opçãozinha aqui. O ferro também não tem nenhum controle de estoque diferente, a não ser normal. A madeira, a mesma coisa. E o tecido, a mesma coisa. Certo? E também, os parafusos. Aqui não tem um cadastrado tinta, ó, parafuso, inclusive parafuso está com estoque negativo. Esses insumos, gente, claro, eu vou fazer uma compra desses insumos, né? Então, por exemplo, é o seguinte, eu vou fazer uma nota de compra aqui agora, para vocês verem, porque o insumo, matéria-prima que eu compro separado, né, que eu não produzo, eu preciso fazer uma compra dessa matéria-prima. Inclusive, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou comprar aqui, ó, o parafuso, certo? Eu vou comprar 1000 unidades, vou deixar o mesmo preço que está aqui, 0,56, certo? E eu vou comprar espuma também, ó, gente, tá? Esse mesmo fabricante que vem, e eu vou comprar espuma por lote ainda por cima, certo? Então tem o lote 22.1A e 22.1B. E eu agora vou fazer o seguinte, eu agora vou comprar o lote 022.1C com data de fabricação, vou botar aqui 2025, 2025, e eu vou colocar 10 metros dessa espuma. E também eu vou comprar mais um lote, mais 022.1D, com fabricação 15/4 a 15/4 de 2022. E 6 metros eu vou comprar desse aqui. Então, olha só, eu já tenho esses dois lotes, 022.1A com 4,50 metros, 022.1B com 1,50 metro, e agora eu estou comprando 10 metros desse aqui e 6 metros desse aqui, certo? Vou gravar a informação, são 16 metros, né? Eu vou gravar esse produto aqui. Até inclusive é o seguinte, ó, vamos botar aqui, ó, 4,35 o metro, certo? Muito bem. Esses itens eu acabei de gravar, certo? Houve, claro, um aumento no preço de custo de um, manteve-se o preço de custo do outro, tá? Então agora eu teria que saber quais os produtos que teriam a densidade espuma densidade 25. Ele não vai fazer esse aumento do item de forma, essa diminuição no preço de venda e no preço de custo das matérias-primas de forma automática, tá? Para mim, por exemplo, ver se houve um aumento na matéria-prima, eu preciso selecionar o produto produzido que eu quero, certo? E aí eu vou editar o item e aqui na ficha técnica eu vou dar um toquezinho aqui, ó, e ele vai verificar para mim, ó, aqui, ó, houve uma diminuição no preço de custo,
certo? Claro que fazendo essa diminuição no preço de custo, o sistema automaticamente me ajusta o preço de venda também, tá? Então, simplesmente a partir do momento que eu entro aqui, ó, por exemplo aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, o preço dele tá 10, preço de custo 10,07 desse item, tá? E agora vou colocar a informação aqui, ó, vamos aumentar o preço de custo, ó, 25, o preço de venda, tá? 10,07. Eu vou verificar se houve um aumento ou diminuição no preço da matéria-prima. Ó, baixou a matéria-prima e, consequentemente, também ele baixa o preço do produto. Então, claro, se ele fizesse isso de forma automática, vocês viram que ele iria baixar o preço de custo de forma automática, tá? Mas, como vocês têm aqui, ó, em cada item produzido, certo? Em cada item produzido, vocês têm o simulador de custo nele, ó, certo? Vocês poderão, por exemplo, aqui, ó, no simulador de custo dele, ó, vocês poderão dar uma olhada se houve uma diminuição no preço de venda. Inclusive, vocês poderão, ó, aqui, ó, até eu posso modificar aqui, ó, posso deixar aqui, ó, em R$33 e vou aplicar esse preço aqui, ó, certo? Então, ó, ele mudou o meu preço de venda de acordo com o que eu quis, tá? Bom, vamos lá. Então a gente agora já comprou esses insumos, tá? Então lembrando que nesse caso aqui, a tinta, gente, a tinta eu não tenho cadastrada, então eu vou até deixar fora a tinta aqui, ó, para não ter problema, porque eu não tenho a tinta cadastrada aqui. Eu poderia cadastrar nesse momento aqui agora. Até eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar essa tinta aqui, ó, né, para a gente poder ver para vocês. Vamos criar exatamente aqui, ó, né? Então vamos botar aqui, ó, né? Vou colocar aqui cadastrar um produto. Vamos cadastrar aqui, ó, a tinta, né? Vamos botar aqui, ó, tinta especial para cadeira. Vamos botar aqui, ó, tinta especial e por litro, né? Então vamos cadastrar aqui a tinta. Claro, eu poderia dar entrada na nota, devo dar entrada na nota, né? Mas aqui a gente vai cadastrar ela e já vai colocar uma quantidade. Vamos botar aqui, ó, 10,50 o litro, tá? Para nós o que interessa, para o produto produzido, o que interessa é isso aqui, tá, gente? Não interessa o preço de venda. E vamos colocar aqui, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos cadastrar a tinta por lote, né? Para a gente saber, né? Até vamos fazer o seguinte, até vamos deixar assim, ó, por lote, né? E vamos fazer o seguinte, eu quero dar entrada nessa nota para vocês verem o seguinte, ó, né? Como a tinta é por lote, deixa eu ver se tem alguma coisa química aqui cadastrada, acho que não. Vou pegar aqui, ó, Digisat, vamos comprar a tinta da Digisat também, ó. Como a tinta é por lote, tá, gente? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Opa, tinta para pintura especial. Como a tinta é por lote, vamos cadastrar o lote XXA, né? 15/1 de 2021 até 15/1 de 2022, tá? Tô comprando 10,25 litros dessa tinta e os lote XXB, né? Esse fabricado no mês passado, com validade até 2025, eu vou comprar 32,5 litros dessa tinta aqui, ó. Então estou comprando em litros essa tinta, certo? Aqui é uma nota normal, tá, gente? Vocês podem inclusive importar a nota pelo XML, enfim. É uma nota normal de compra, como vocês já estão acostumados, tá? Só que, qual que é a diferença agora disso aqui? É que algumas das matérias-primas vão entrar na composição do meu item. E vocês percebam aqui que eu tenho duas espumas cadastradas, uma com lote e outra sem lote, e eu tenho também, né? Eu tenho também a tinta especial com lote,
Então percebam que a minha matéria-prima, veja bem, a minha matéria-prima tem o controle por lote. Tá? Por enquanto, o meu produto final, eu não sei se eu vou trabalhar com lote, sem lote, isso eu não sei. Tá? Vamos lá, então vamos criar então um produto, uma ficha técnica de um item. Vamos lá, então eu determino para ele aqui, ó, sempre indo aqui, tá pessoal? Sempre indo no produtos e serviços, eu vou adicionar e vou fazer o seguinte aqui, ó. Claro, gente, olha só, se você já tem um produto similar àquele lá, certo? Nada impede, certo? Nada impede de eu duplicar o item, tá? E aí só trocar o que eu preciso aqui dentro da minha ficha técnica. Então eu posso fazer isso, eu posso duplicar um item que eu tenho e só trocar a minha ficha técnica. Mas vamos começar do zero para mostrar para vocês como é que funciona todo o cadastramento dela aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, cadeira. Vamos botar aqui, ó, cadeira 1506. Vamos botar cadeira D 1506, né? Muito bem, vamos pegar aqui, ó, cadeira A 1506, né? Ou 1506, enfim, vamos pegar esse modelo aqui, ó. Como que eu vou vender minha cadeira? Então eu vou vender minha cadeira por unidade, certo? Então é como que eu vou controlar o meu estoque. Pessoal, tudo certo com o áudio aí? Tá tudo bacana? Né? Dani tá avisando isso, vê se consegue. Beleza, ótimo, pessoal. Então, imagem também, né, pessoal? Tudo certinho, né? Beleza. Vamos lá. Então assim, pessoal, olha só. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Bom, eu vou controlar, eu vou vender individualmente cada cadeira. É claro, tá, gente, que eu aqui, ó, eu não posso determinar ele como um produto, porque vocês percebam aqui, ó, que eu não coloquei, ele não tem ficha técnica. Então, para mim, isso aqui é um produto produzido, tá? Olha só, pelo fato de ser um produto produzido, o próprio sistema já me setou a informação aqui, ó, de produto acabado, mas aí eu posso trocar ele para produto em processo de acordo com a necessidade de cada empresa, tá? Por ser um produto produzido, né, como eu vou produzir ele dentro da minha empresa, a classificação dele em relação ao SPED é de produto em processo ou produto acabado. Como, inclusive, a gente viu isso aqui, ó, no manual do SPED. Olha só aqui, ó, o K230. Ó, esse registro tem como objetivo informar a produção acabada de produtos do tipo 3, que é produto em processo, e do tipo 4, produto acabado. Ou seja, esses registros que a gente está gerando aqui vai acabar gerando na realidade ele vai acabar gerando 2 registros no bloco K. Então, quando a gente começar a gerar o bloco K, esse produto em processo aqui, ó, esse produto produzido aqui, e que no caso eu coloquei aqui como produto acabado, ele vai ser o 0200, tá? E o K230. Então aí vocês começam a entender. Tá? Quando eu vou gerar uma ordem de produção desse item aqui, ele vai ser o 0200 no SPED, que é a identificação do item, e ele vai ser o K230, que é o item que vai entrar no meu estoque. Muito bem. Vamos lá. Então vamos colocar aqui a tributação dele, né? Não sei se tem algum aqui, ó, cadeiras, nem sei se existe um NCM para cadeiras, né? Acho que até que não. Sei lá, aqui tem chocadeiras, mas não é isso que a gente vai querer, né? Vamos colocar aqui, sei lá, qualquer coisa aqui, né? A tributação federal, tributação estadual, claro, aqui eu estou colocando qualquer coisa, né, gente? Mas aí você tem que colocar a classificação correta, até por causa da nota, né? Bom, agora ele está me pedindo a ficha técnica do item, tá, gente? Então vamos lá. Agora aqui, ó, eu vou determinar para ele o custo, né? Qual que é o custo? Que custo é esse? É aquele custo de comercialização que a gente colocou aqui, ó, certo? Então, nesse ponto aqui vai ter uma incidência de 41,70, que é a incidência tipo tantos por cento de frete, custo de comercialização. Então, em cima dessa informação aqui, é que ele vai gerar o meu preço de venda. Vamos botar a previsão de produção 1, né? Bom, agora é o seguinte, pessoal. Agora, como eu falei, como a gente mostrou hoje de manhã, na hora que ele compõe o custo do item, pelo menos uma fase de produção a gente vai ter que ter.
Vamos colocar uma fase aqui chamada geral, certo? Aonde eu vou dizer que a minha cadeira, ou seja, desde o momento que a matéria-prima chega na linha de produção até a minha cadeira está totalmente pronta, demora, por exemplo, 30 minutos, por exemplo, certo? Ou vamos pôr aqui menos, 15 minutos. Beleza. Então é o seguinte, agora, vocês já viram que agora ele já fez o meu preço de custo. Veja bem, só para mim produzir, só para mim produzir, ou seja, só o tempo, só o valor da mão de obra, né, já está dando esse preço aqui, direto e indireto. Tá? Então aqui ele não vai ter outros custos nenhum. Até vamos colocar aqui, ó, 50 centavos de outros custos, que seria aquele plástico onde eu vou embrulhar a cadeira para vender. Tá? Então, claro que o cliente vai chegar na loja, o cliente pode simplesmente rasgar o plástico, né? Ou o cara que vai expor a cadeira, não precisa expor ele com o plástico. Então, vai ter 50 centavos, que é aquele plástico que vai enrolar a cadeira. Bom, eu já incluí uma etapa e agora eu vou ter que colocar as matérias-primas. Então, cada etapa da minha produção, eu coloco as matérias-primas que vão fazer parte daquela etapa aqui. Como eu só tenho uma etapa nessa situação aqui, eu vou adicionar toda a matéria-prima aqui. Então, do que é composta a minha cadeira? Ferro. Tá? Lembrando que o ferro, ele é controlado em quilo. Tá? Então, para mim fabricar uma cadeira, eu vou utilizar, por exemplo, 500 gramas de ferro. Certo? Eu vou pesar o ferro e aqui eu estou colocando 500, tá, pessoal? 500 gramas. Essa perda que eu estou colocando aqui, tá, gente? Essa perda aqui, ó, é uma perda para efeito de SPED. Então, sei lá, posso ter uma média de perda de 5%. O sistema não vai controlar essa perda, tá, gente? Ele não vai controlar essa perda que você vai ter. Não quer dizer que 5%, às vezes, é uma média. Porque às vezes pode ser que eu não tenha perda nenhuma, né? Mas, geralmente é uma perda. E aí você pode colocar isso aqui, tá? Para efeito de SPED. Beleza. Agora vamos lá. Qual que é a outra? É a madeira. Tá? Então olha só. Eu vou usar madeira para colocar embaixo do encosto, embaixo do assento, aliás, na lateral, na traseira do encosto. E a minha madeira é controlada por metro. Tá? Aqui podia ser metro cúbico, enfim. É controlada por metro. R$ 5,85 o preço do metro. E eu vou utilizar 0,150. Né? Então tá aí, ó. Beleza. Tá? Vamos lá. A minha próxima matéria-prima é o tecido. Então, adiciono a matéria-prima e vou aqui no tecido. Tá? Então, para mim, 3,85 é o custo do metro do tecido. E eu vou utilizar, por exemplo, 1,25 metros de tecido para colocar na minha cadeira. Não sei se a cadeira vai sair uma cadeira bonita ou não, enfim. Mas eu vou utilizar isso aqui. Olha só, até agora a gente totalizou 8,44 centavos, R$ 8,44 de matéria-prima. Tudo isso adicionado ao preço do item. Certo? Até agora a gente tem mais custo de mão de obra do que de matéria-prima, né? Bom, vamos lá. A próxima é a espuma. Tá? A próxima é a espuma. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, espuma. Lembra que eu tenho duas espumas. Uma espuma que o meu controle de estoque não é por lote e outra espuma que o meu controle de estoque é por lote. Vamos utilizar inicialmente essa espuma sem nenhum controle de estoque por lote na matéria-prima. R$ 5,00 o metro e eu vou utilizar 1,85 metros de espuma para fazer a minha cadeira. Tá? A próxima matéria-prima é o parafuso. Tá? Então vou pegar parafuso e eu vou utilizar 6 parafusos para fazer a montagem da minha cadeira. Tá? E por último, a tinta. Eu vou utilizar 250 gramas de tinta para pintar a minha cadeira. Tá? Aqui a gente poderia colocar, vamos botar aqui uma média de 2%,
2,5% de perda. Aqui vamos colocar 0 de perda, né? Porque, e aqui a tinta, vamos colocar aqui 0,5% de perda, tá? Muito bem. Aqui está montado a minha ficha técnica do item. Ou seja, ó, ele vai verificar se tem preço de custo, ou seja, acabei de montar a ficha técnica do item, que é composta de um valor aqui, então ele vai pegar isso vezes isso, então ele tem R$ 23,68 de custo de matéria-prima. Só que o meu custo completo, certo? É de R$ 45,67, tá? Então o que compõe o meu custo? O meu custo está compondo isso aqui, ó, tá? Então se eu olhar aqui agora o meu simulador de custo, né? Inclusive está aqui o simulador de custo, tá? Se vocês quiserem até indicar o produto aqui, ó, né? Até ser interessante indicar o produto. Não tem, ele já está lá em cima, mas por que eu iria indicar o produto, né? Lá, posso indicar o produto. Cadeira. Poderia indicar o produto, porque o que vai acontecer? Ó, deixa eu pegar aqui o produto produzido. Deixa eu pegar aqui todos os produtos produzidos que a gente tem. Aqui, inclusive, eu nem gravei o produto, né? Então, olha só como é que eu vou pegar aqui, ó. Vou gravar o produto. Agora sim, agora eu gravei o produto. E aí a gente vai ter isso aqui agora. Então, entramos aqui, ó. Tá aqui, ó. Inclusive, o produto está aqui. E agora eu posso, inclusive, imprimir isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só. É uma composição completa de todos os custos que compõem o meu produto, tá? Então, olha só aqui, ó. Ele vai me dar o seguinte aqui, ó, tá? Valor da matéria-prima, que é 23,68, mais outros custos, que é 50 centavos. E aí, claro, tá, gente? Vamos ver aqui, ó. Valor da mão de obra direto, certo? 30,74. Só que lembra que 30,74... ele vai ter que dividir isso pelo tempo de 15 minutos. Ou seja, ele vai converter os 15 minutos em unidade e vai dividir isso para mim saber o tempo que eu tenho para fazer aquele produto lá. Agora, olha só, se eu passar isso aqui, ó, para 30 minutos, vocês vão ver que o meu preço de custo já subiu lá em cima. Já jogou o meu preço de custo lá em cima. Por quê? Porque eu aumentei o tempo de fabricação desse produto aqui, ó. Vamos botar 15 minutos e 30 segundos, ó. Certo? Ó. Conforme eu vou jogando, ele vai aumentando o meu preço. Beleza, gente? Bom, está aqui o meu preço. Se quiser arredondar aqui, ó, vou arredondar para 140, apliquei o preço. Pronto. Claro que se eu entrar aqui de novo, tá, gente? Ele vai recalcular de novo. Toda vez que eu entro aqui, ó, ele recalcula. Claro que eu não preciso aplicar isso aqui, né, gente? Eu posso recalcular, mas eu não preciso aplicar o preço. Então eu posso fazer isso aqui também. Bom, então agora, gente, eu tenho a ficha técnica do item, inclusive com a impressão da ficha técnica do item. Então aqui eu tenho, ó, tempo de produção para a quantidade prevista, 15 minutos. Tá? Aqui eu tenho, para qual quantidade prevista? Para essa quantidade aqui, ó. Eu vou levar 15 minutos para fabricar uma cadeira, tá? Aqui se tivesse colocado 10, né, ele iria ter tempo de 15 minutos para fabricar as 10 cadeiras, tá? Então, a gente colocou aqui, ó, 23 que é a matéria-prima, preço de custo 46,30, certo? E aqui ele te dá uma lista das matérias-primas. Então, ferro, essa quantidade, 5,50. Aqui tem os valores individuais de cada um dos itens. Ou seja, aqui ele tem a soma das quantidades, que são, no total, vão ser quantidades 0,5, né, 0,150, 1,25, 1,85, 6 parafusos e 0,250 gramas. Então, no total, a soma das quantidades vão ser 10 quantidades, né?
E o valor total do custo das matérias-primas são R$ 23,68, com um percentual total de 12% aqui informado das matérias-primas, certo? Bom, aqui está então a minha ficha técnica do item, né? Só que vocês percebam que ele está em quantidade zero, certo? Ou seja, esse item não tenho nada nele em estoque. Para mim ter esse item no estoque, nesse momento, então é que eu preciso utilizar a ordem de produção. Tá? Então, a partir de agora, esse produto ele começa a ser produzido. Ele vai ser produzido através da ordem de produção. Agora, se vocês perceberem bem, aqui na ficha técnica do item, eu tenho a espuma, que não é controle de estoque por lote. Perfeito. A tinta especial, ela tem o controle de estoque por lote. Certo? Só que eu não coloquei, no momento que eu criei a ordem, a ficha técnica, eu não coloquei em momento algum o lote disso. Tá? Mas está certo, eu não sei qual o lote que vai sair. Eu sei que essa matéria-prima é controlada por lote. E eu vou ter que informar qual o lote que eu utilizei. Não vai ter jeito, eu vou ter que utilizar isso. Mas não é na ficha técnica que eu vou utilizar isso. Tá? É na ordem de produção. Tá? E aí que a gente vai começar a fazer as coisas aqui. Ó. Bom, vamos lá. Vamos abrir então a ordem de produção. Então vamos lá, vamos adicionar uma ordem de produção. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Produção da cadeira A1506. Tá? Produto A1506, que é aquela cadeira que a gente vai produzir. E qual a quantidade que eu vou produzir? Qual a quantidade que eu quero produzir? Ou seja, que está prevista para mim produzir. Vamos botar aqui 20 cadeiras. Certo? E aqui a gente coloca qualquer observação. Lote ou produção para lojas, casas, Santa Catarina. Só para trocar de estado. Né? E aí o que acontece aqui? Ó, né? Gravei. Muito bem. Olha só. Esse item ainda está em aberto. Bom, vamos ver como que o sistema se comportou agora na questão da matéria-prima, na questão de produtos produzidos. Lembrando que isso aqui tá parado ainda. Vamos lá. Se eu chegar aqui agora na cadeira, certo? O A1506, vocês vão ver aqui, ó, que ele não tem nada, ó, certo? A quantidade em produção, enfim, tá totalmente parado. E vamos pegar aqui a tinta para vocês verem, ó, tá? Olha a tinta também aqui, ó, não tem nada em reserva. Inclusive a quantidade de saldo é a mesma que está aqui. Mas por que isso? Porque eu não iniciei a ordem de produção ainda. Eu não fiz nada, eu simplesmente cadastrei a ordem de produção aqui no sistema. Só fiz isso. Então eu também posso verificar os itens que estão em falta. Então ele está me dizendo aqui que há matérias suficientes para produzir os itens. Ou seja, então não tem problema nenhum. Eu vou começar a produzir o item. Sempre lembrando que aqui, tá, gente? A configuração do meu sistema, mesmo, vamos aqui, indústria, mesmo que eu tivesse, certo? Mesmo que eu tivesse colocado qualquer tipo de matéria-prima que não tivesse em estoque, ele permitiria iniciar a ordem de produção. Tá? Outra coisa, estoques físicos. O que são esses estoques físicos? Tá? Então, eu defini aqui, ó, que eu tenho 3 estoques físicos na realidade cadastrados aqui dentro do sistema, e é o máximo que o sistema utiliza. Tá? Então, o estoque físico, gente, é o local de armazenamento do item. Ou seja, o item chega dentro da minha empresa e, por exemplo, vai para o almoxarifado, ele vai para o estoque,
ele vai para o CD, por exemplo, tá? Então eu cadastrei aqui 3 estoques físicos, que é o máximo que o sistema vai permitir controlar, tá? Almoxarifado, loja e produção. E dentro do sistema eu configurei o seguinte, que toda vez que eu dou a entrada no produto, ou eu cadastro ele de forma manual, enfim, quando chega esse produto, ele vai alocar esse produto no almoxarifado, ou seja, ele já vai dar entrada nisso lá no almoxarifado. Então, se nós olharmos aqui a tinta, por exemplo, e viermos aqui ó, em outras informações, em exibir estoques físicos, vocês vão ver que ele tem 42,750 litros de estoque e eles estão todos alocados no almoxarifado. Ou seja, tudo está no almoxarifado ainda. Quando o item sai da produção, ele vai ficar alojado na parte de produção. Então ele sai e vai para a área de produção. Certo? Então o sistema... E quando eu começo a área de produção, depois vocês vão ver que ele vai alocar a quantidade de matéria-prima que eu preciso para a área de produção. Ou seja, quando eu começo a ordem de produção, o sistema baixa, não é que ele vai baixar do estoque principal, ele tira a quantidade necessária de um estoque e joga para a área de produção. E aí depois eu tenho como tirar o produto da produção e botar ele para a área de venda, ou devolver ele para o almoxarifado, tanto faz. Então eu posso devolver ele para o meu almoxarifado. Então eu já determinei para ele aqui que o estoque físico para a loja pode ser o almoxarifado, o estoque físico para a saída pode ser o da loja, ou eu posso colocar um outro estoque. Claro, né, gente, que o sistema sempre vai se basear pela quantidade que eu tenho aqui nesse estoque para travar a venda, né? Mas ele vai poder dizer, olha, você tem 42 e tantas unidades, dessas 42,75, tanto estão na loja, ou tantos estão no almoxarifado, tanto estão na ordem, lá na parte de produção. E por dentro dos estoques físicos eu posso tirar parte da quantidade de um estoque e colocar no outro. Ó, tirei 10 unidades da hora de produção e coloquei para a loja. Ou tirei 10 unidades do almoxarifado e coloquei para a loja. Tá? Essa movimentação interna aqui tem que ser feita individualmente. Tá? Bom, vamos lá. Vamos ver como é que está aqui agora a minha tinta. Tá? Ó, a tinta está ainda no meu estoque, está tudo normal. Até porque assim, ó, eu não comecei a ordem de produção ainda. Tá? Eu não comecei a ordem de produção. Agora eu vou começar a ordem de produção. Pô, gente, se der algum problema agora, se tu errou, pode editar a ordem de produção aqui, sem problema nenhum. Tu pode até inutilizar. Quando você iniciou a ordem de produção, você pode até inutilizar ela. Né? Mas vamos... E aqui eu vou poder imprimir também a ordem de produção. Ó. Tá? A impressão da ordem de produção, tá? Gente, vocês estão conseguindo ver a ordem de produção, né? Estão conseguindo dar uma olhada aqui na ordem de produção dele, tá? Ver se está tudo ok, né? Estou conseguindo ver a ordem de produção. O que que acontece, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, que ao lado não, embaixo do item tem um campo chamado observação. Percebam que aqui, ó, ele colocou para mim a quantidade que vai ser produzida e a quantidade necessária para a produção, certo? Então, isso aqui eu poderia imprimir e ser como se fosse uma espécie de requisição para retirada dos produtos do meu almoxarifado. E olha o quanto é importante vocês treinarem as pessoas, tá? Lembram que a minha tinta ela tem controle de estoque por lote, certo? E se a pessoa que vai tirar aquela tinta ou preparar aquela tinta para fazer a pintura não colocar o lote que está sendo utilizado aqui, ou o número de série, talvez como for, eu não vou ter como saber qual que é o lote que eu comprei, que eu estou utilizando no meu produto final. Isso se chama rastreabilidade, gente. A pessoa que está tirando o produto do almoxarifado, entregando para a área de produção, já pode, na ordem, anotar os números de série que foram utilizados. E a quantidade, veja bem, no caso do número de série, certo? Se tivesse, por exemplo, aqui, parafuso por número de série, cada número de série seria uma quantidade.
É claro que vocês não vão controlar parafuso por número de série, né? Senão tá ficando louco, né? Mas daqui a pouco uma placa elétrica, alguma coisa, isso seria interessante, né? Na fabricação de um micro, por exemplo, de um computador, de um laptop, por exemplo, né? Cada componente, o processador tem um número de série, a placa-mãe tem um número de série, e o teu computador também vai ter um número de série. Então aquele computador número de série tal contém a placa de série número tal, o processador tal, a memória tal. Mas se a pessoa que está tirando isso não colocar isso, não vai ter problema. Certo? Vai ter problema. Tá? Então olha só. Aqui então tem que anotar, por exemplo, o lote. Se eu estou pegando tintas em diferentes lotes, eu vou ter que saber os 5 litros de tinta, né? Quantos de cada lote são para mim utilizar? Isso eu vou ter que saber. A pessoa que está fazendo isso vai ter que colocar isso na ordem de produção. Porque depois o sistema vai cobrar isso. Né? Então vamos lá. Vamos iniciar a ordem de produção. Né? Produção. Vou botar aqui, ó. Produção para casas, lojas, né? Lojas, casas, Santa Catarina. Beleza? F2. Show de bola. E agora, gente, ele começou a produzir. E aí vamos ver como é que ficou isso aqui agora. Vamos lá. A1506. Vamos ver como é que tá agora as outras informações dele, ó. Tá tudo certinho aqui, não mudou absolutamente nada. É verdade. Ah, outra coisa, perceberam aqui, ó, que eu não determinei para ele como é que vai ser controlado o meu estoque? Para mim tá estoque normal. Ou seja, essa minha cadeira vai ser controlada pelo estoque normalzinho, não tem problema nenhum, tá? Lembra que dentro dela tem um número de série cadastrado. Lá dentro da matéria-prima tem a tinta com lote. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Opa, olha aqui, ó. Quantidade em produção. Olha aqui, ó. As 20 quantidades em produção aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, agora ele já avisou que eu tenho 20 unidades em produção. Ó, os meus estoques, tá tudo normal ainda, ó. Estoques físicos, ó. Tem 0 aqui, não tem nada em lugar nenhum ainda. Tá? E vamos ver como é que tá a tinta lá, ó. Certo? Vamos ver, ó, a tinta tem 42,75, mas tem 5 litros em reserva. Ou seja, atualmente eu só posso, se alguém quiser tirar a tinta do meu estoque ou vender, eu só posso vender 37,75 litros. Porque dos 42,75, 5 já estão reservados na ordem de produção. Tá? E os meus estoques aqui, outras informações, ó. Vamos dar uma olhada como é que estão os estoques físicos. Ó. Por enquanto, tá tudo certinho. Né? Muito bem. Vamos lá. Ah, se eu quisesse agora pegar esses 5,5 litros aí, não teria problema nenhum. Eu poderia chegar aqui, ó, na parte de estoques físicos, aqui, ó, e fazer o seguinte aqui, ó. Vou gerar uma movimentação interna do almoxarifado para a ordem de produção. Né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, ó. Todos os produtos que estão no almoxarifado, ele pegou tudo que está no almoxarifado e eu vou colocar aqui, ó, tinta. Até vou tirar isso aqui, ó. Isso aqui eu não quero, ó. Eu não quero mexer nenhuma. Né? Olha lá, deixa eu até mexer na tinta. Só para mexer na tinta aqui, ó. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu tenho a tinta aqui, ó. Ó, tá aqui a tinta, ó. O restante eu não quero. Tá, até vou apagar tudo aqui, eu só vou deixar a tinta aqui, ó. Ó. Isso aqui eu não quero. Tudo isso aqui eu não quero mexer em nada. Ou se quiser também deixar aqui, ó. Vai 0 mesmo? Também pode deixar aqui, ó. Né? E eu vou tirar 5 litros. Opa! Não tá me deixando tirar. Por quê? Porque é por lote isso aqui. Então, eu vou ter que pegar esses 5 litros daqui, ó. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. 2,5 litros de um, do XXA e do XXB, mais 2,5 litros, que são aqueles tinta que eu utilizei lá, ó. Beleza, gerei movimentação interna. Ou seja, o que o sistema fez? Se eu vier aqui agora, na tinta, ó, eu vou saber
certo? Eu vou saber que, aqui em outras informações, ó, eu vou saber que eu tenho dos 42,75 que eu tenho, eu vou ter aqui, ó, no estoques físicos, 37,50 no almoxarifado e 5 na hora de produção. E se eu imprimir isso aqui, ó, ele inclusive vai me dizer, ó, quais são os lotes que estão na área de produção. Ó. XXA tem 2,5 litros na área de produção e os XXB 2,5 litros também na área de produção. Beleza, gente? Show de bola com isso? Tranquilo? Tá? Então vamos lá. E a minha ordem de produção agora, nesse momento, ela está iniciando a ordem de produção, ou seja, já iniciei a minha ordem de produção. Tá aqui a minha ordem de produção. Tá? Bom, se eu quiser saber, nesse momento agora, eu quero saber quando que a minha ordem de produção fica pronta. Ou seja, aqui eu tenho uma previsão de produção, certo? Minha previsão de produção está aqui. Mas eu quero saber quando essa minha produção vai terminar. Você vai terminar hoje? Você vai terminar amanhã? Você vai terminar na semana que vem? Às vezes é preciso dizer para o cliente quando que a ordem de produção termina. Ou quando que eu vou poder entregar o meu produto. Tá? Para o sistema, gente, para o sistema baixar o estoque, veja bem, para o sistema baixar o estoque, gerar o bloco K, basta eu concluir a ordem de produção. É isso que precisa para o sistema. Para a geração do bloco K, o que eu estou fazendo agora já está de bom tamanho. Tá? Já está totalmente de bom tamanho. Tá? Bom, só que eu quero saber agora quando que a minha produção fica pronta. Então, para isso, eu tenho que ter alguns parâmetros. Um deles eu já tenho, né? Que é o quê? Aliás, eu tenho dois parâmetros dele, na realidade, né? Que eu sei que é a quantidade de horas que eu trabalho por dia, certo? E eu também tenho um parâmetro, né? Que é o tempo do produto. Então, aqui, ó, né? Eu tenho já o tempo do produto, que é 15 minutos e 30 segundos. Cada produto, veja bem, cada produto, tá? Cada produto. Muito bem, certo? Agora, então cada produto ele vai me dar um tempo, 15 minutos e 30 segundos para fazer cada produto. Lembrando que eu mandei fazer 20. Bom, mas eu posso ter algumas outras coisas mais interessantes também aqui dentro para programar a minha produção, para saber quando que ela vai terminar. Bom, claro, as fases, porque a gente inclusive vai colocar isso em cada item, né? A jornada de trabalho é muito importante, então ele começa aqui às 7h45, vão até às 12, às 13h30 até às 18, certo? Então essa é a minha jornada de trabalho. Tá? Se vocês quiserem, inclusive, eles param às 17h30, beleza. Isso aqui, inclusive, é para cálculo de produção, tá, gente? Lembra que eu falei lá que eles vão até às 18 horas, trabalham até às 18 horas, né? Eles vão trabalhar até às 18 horas, só que às 17h30 eles param a produção para mim poder trabalhar. Aqui é interessante já colocar o tempo que eles ficariam produzindo mesmo. Tá? Então a jornada da empresa termina às 18, né? Mas às 17h30 eles já não estão mais produzindo. Isso aqui é interessante porque se vocês colocarem até 18 horas, por exemplo, ele vai entender que você vai trabalhar até as 18 horas, né? Para efeito de cálculo de programação de produção. Para efeito de cálculo de custo, isso já está diluído aqui, ó, tá? Então aqui você já informou isso para ele. Agora, para efeito de cálculo de programação de produção, é interessante botar aqui, ó. A empresa fecha às 18, mas às 17h30 eles param a produção para limpar. Então coloca aqui às 17h30, porque daí o sistema vai parar, a partir daqui ele já não calcula mais o tempo, senão ele vai colocar meia hora a mais aqui que daqui a pouco vocês não vão ter. Tá? Então aqui é a mesma coisa, termina às 12, mas às 11h45 o pessoal para
para fazer a limpeza. Então já coloca aqui também, certo? Beleza. Outra coisa que vocês poderão já colocar é o cadastro de feriados. Então eu coloquei aqui, ó, carnaval, né? Aqui eu posso colocar, por exemplo, Natal. E aí vocês vão poder colocar, por exemplo, Sexta-feira da Paixão. Então vocês vão colocar a data inicial e a data final. Então, o dia que para e até o dia que termina. Então, vai parar dia 2. Então, dia 2/4 ele para e só vai voltar dia 5/4. Porque a data final é dia 4/5. Ou seja, ele vai ficar dia 2, 3 e 4 parado de trabalhar, né? Então a gente pode aqui repetir a cada ano. Ah, mas a Páscoa ano que vem não vai cair no dia 4. Não tem problema, edita aqui e altera o dia. A ideia de colocar, de repetir todo ano, é para que tu não tenha que vir aqui cadastrar tudo toda vez de novo. O máximo que você vai fazer é poder vir aqui e alterar o dia, não tem problema nenhum, tá? Então agora, por exemplo, Natal, feriados municipais, feriados que caem sempre no mesmo dia, 7 de setembro, né? 12 de outubro. Então os feriados que já tem a data fixa, é só colocar para repetir todo ano e vocês não vão mais se preocupar em fazer e colocar de novo. Aqueles que têm datas variáveis, até vocês poderão fazer e repetir todo ano, só que daí vocês vão ter que tomar o cuidado de vir aqui e alterar a data daquele ano lá, tá? É importante cadastrar os feriados? Se você não trabalhar nos feriados, é importante sim, porque ele vai, se pegar um final de semana, se pegar um feriado, ele vai calcular quanto que vai gerar, né? Quando que a tua produção vai terminar, tá? Então vamos lá. Então eu quero saber essa minha ordem de produção aqui, número 58, que eu já iniciei, claro, quando que ela ficaria pronta? Baseado aqui na hora da data de inicialização dela, certo? Então vamos lá. Eu vou vir aqui em programação de produção, tá? Então eu vou adicionar aqui, vou colocar aqui, ó, teste, vamos dar assim, ó, produção, lojas, Casas SC, né? Lojas Casas SC. Bom, ele iniciou às 14, vamos botar aqui 14h50, né? E aqui é o seguinte, como eu vou ter uma ordem só, né? Eu poderia programar, se tivesse, por exemplo, várias ordens, poderia programar uma ordem na sequência da outra. Mas, como eu só vou ter uma ordem, eu posso colocar aqui, ó, né? Essa ordem que está aqui, ó. E aí eu vou gravar. E o sistema vai me dizer que vai terminar isso aqui, olha só. Ele vai começar no dia 15/6. Olha só aqui, ó. Tá? Ele vai começar aqui no dia 15/6, que é hoje às 14h50. E ele só vai parar amanhã, vai terminar amanhã, dia 16, às 10h15. Porque eu tenho 20 cadeiras para fazer, cada cadeira leva 20 minutos para mim fazer, tá? Vamos supor, tá, gente? E aqui, inclusive, eu posso controlar as ordens de produção. Então, ele já entra direto. Eu dou um cliquezinho aqui, ó. Ele já entra direto no módulo de ordem de produção, tá? E aqui, inclusive, eu posso concluir, posso imprimir isso aqui. Outra coisa, tá, gente? Não quer dizer que se eu vier aqui concluir a programação de produção, ele vai concluir a ordem de produção, tá? São módulos totalmente separados. Claro, quando eu concluo a ordem de produção, aí ele conclui a programação de produção também. Então, ele vai verificar essa informação. Quando eu termino ela, ele vai fazer, então, quando eu termino a ordem de produção, ele conclui sozinho a programação de produção. Essa é uma das diferenças que tinha em relação ao sistema G4, tá? Porque o G4 tinha que abrir a ordem de produção, abrir uma programação de produção, concluir a programação de produção só para ele terminar a ordem de produção. Esse aqui, se eu não quiser nem entrar na programação de produção, eu não preciso, né? Eu só vou entrar na programação de produção se eu quiser saber quando que a ordem de produção vai ficar pronta, tá? Agora, se eu não quiser utilizar esse módulo de programação de produção, não há necessidade, tá? Eu também nem precisaria cadastrar a jornada de trabalho e nem precisaria cadastrar os feriados, né? Mas, se eu quiser ter mais esses recursos do sistema, aí é interessante também ter essa função aqui também, tá?
Beleza, gente. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Inclusive aqui na programação de produção, se vocês olharem dele aqui, ó, ele tem até uma timeline aqui, ó. Opa, desculpa, timeline, né? Onde ele vai poder me dizer como é que estão as ordens de produção lá aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Iniciou aqui a produção na terça-feira e vai terminar ela aqui, ó. Vai terminar aqui na quarta-feira, no determinado horário, tá? Se eu der duplo clique aqui, inclusive, ó, eu dou duplo clique aqui, pô, ele entra diretamente na ordem de produção, tá? Então aqui, ó, ele invadiu aqui vou pegar aqui, ó, e aqui, claro, eu posso ter uma visão, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, posso ter a legenda, posso ter, por exemplo, uma visão de horas, né? Ou, sei lá, posso determinar uma determinada data, mas aqui é o seguinte, aqui já está me dando, ó, que vai começar a ordem de produção, dia 15/6, começou às 14h50, certo? Né? E aqui a ordem de produção ele vai terminar aqui, ó, certo? Ó, iniciado aqui, ó, aqui já tinha uma outra ordem de produção, olha aqui, ó. Aí eu posso entrar aqui, ó. Aqui inclusive é o seguinte, ó, olha só que legal aqui, ó. Eu dou um cliquezinho aqui, ó, ele vai direto para a ordem de produção, tá? E eu dou um cliquezinho aqui, ó, ele entra na programação de produção. Por exemplo, está programado hoje para as 16 horas até as 17 faltar luz. Me ligaram, Zop. Ou daqui a pouco aconteceu alguma coisa que eu vou ter que interromper a produção. Então olha só aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que ele já está dando a informação aqui, ó. Tá pegando aqui, ó. Certo? Então tem aqui o dia 15. Aqui ele vai ter a parte de horas dele, ó. Mas, vamos lá, eu dei um duplo clique aqui e vou colocar uma interrupção. Às 16 horas até às 17 horas. Quer dizer, ó, vou colocar até às 17h30. Às 17h30 a gente para mesmo, né? Vamos botar aqui, ó, dia 16/6. Ou 15/6. Até às 17h30 horas. Vou botar aqui, ó, interrupção no energia. Beleza? E vou colocar aqui, ó, o tempo da interrupção, duração, né? Aqui a duração da ordem e a duração da interrupção aqui de ordem. Vocês vão ver que aqui agora, ó, ele já me alterou o prazo da ordem. Ou seja, aqui, ó, ele já me mudou. Olha aqui, ó, ele tinha me passado aqui, ó, era às 10 e pouco, né? Agora ele já me jogou para 11h44. Ou seja, ele já recalculou para mim, ó. Quer ver? Eu dar um enter aqui nele, ó. Ele ia ser às 10h15, ó. Olha só aqui agora, ó, 11h44. Ou seja, ele já recalculou a programação de produção. Tá? Então tudo isso ele está fazendo. E a nossa programação tá correndo solta, a nossa ordem de produção. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada agora como que o sistema está se comportando no SPED. Lembra que ele vai ter que gerar o bloco K, né, gente? Então vamos lá, 1/6 a 31/6. Vamos colocar aqui, ó, equiparado à indústria, e vamos gerar o SPED dele agora, só para ver nesse ponto aqui agora como que ele está se comportando na parte de bloco K, tá? Provavelmente agora vocês vão ver que ele não tem nada registrado no bloco K, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir aqui o registro do bloco K. Vamos ver se ele tem alguma coisa referente ao bloco K. Ó, 0200, 0100, ó, ele tem o bloco K, ou seja, ele gerou o K100, o K200, que é o estoque que eu tenho. Tá? Mas olha só, percebam que ele não tem nada. Ó, aqui ele já tem algumas informações, ó. Tá aqui, ó. Mas isso aqui foi gerado ainda, ó, foi gerado já para teste aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Certo? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada se ele já tem alguma informação aqui, ó. Vamos lá.
Vamos ver qual que é o produto. Ó, então isso aqui foi feito a ordem de produção dele aqui, ó. Foi feito no dia... O K230 foi feito no dia, se não me engano, no dia 4/6. Tá? Então essas ordens de produção aqui foram feitas no dia 4/6. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó, porque nós temos alguma ordem de produção aqui já prontas, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó, nós temos a ordem de produção número 57 e número 56, certo? Então são aqui, ó, 57 a 56. A de 58, ainda vocês percebam que a ordem de produção da número 58 não está aqui ainda, tá? Então vamos lá. Vamos terminar a ordem de produção de número 58. Porque até agora a gente está produzindo, está fazendo tudo bonitinho, mas ele não fez nada ainda em relação ao estoque. Ele não baixou insumos e não entrou produto final no estoque ainda. Até porque eu não falei nada para ele ainda. Agora sim, ó, conclui. Deseja concluir a ordem de produção? Sim. Pronto, gente. Agora, ele vem aqui, nesse ponto aqui, o que ele vai fazer? Tá? Olha só aqui, ó. Ele está determinando que o meu produto é por lote. Lembram que eu cadastrei ele aqui, ó, como um produto normal. Tá? Lembra que eu cadastrei ele aqui, ó, como um produto normal. Tá vendo aqui, ó? O produto está como normal. Agora, na ordem de produção, por ser a primeira vez que eu estou produzindo isso, eu posso alterar ele para lote, posso deixar ele como grade também, serial, ou eu posso deixar ele como normal. Tá? Mas vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos cadastrar as nossas cadeiras com o número de série. Eu quero dar número de série para minhas cadeiras. Ó, elas são minhas. Né? Eu coloco como eu achar melhor. Por exemplo assim, ó, normal. Tá vendo aqui, ó? Quantidade prevista. Eu não tenho como mexer na quantidade prevista. Quantidade produzida. Aqui, ó, tá vendo a quantidade, gente? É agora que eu determino para ele se eu produzir as 20 ou se eu produzir mais. É agora. Ele só vai dar entrada, ele não vai dar entrada baseado nessa informação aqui. Ele vai dar entrada baseado nessa informação aqui. É aqui que ele vai dar entrada. É nesse ponto que ele vai gerar. Até vou pegar aqui um outro bloco de notas. É nesse ponto que ele vai gerar o K230 do produto 455. Certo? É agora, é nesse ponto que eu vou determinar para ele quantas cadeiras ele vai dar entrada no meu estoque. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar minhas cadeiras. Eu vou deixar como normal aqui. Vou deixar como normal. Depois a gente monta outra como um outro controle de estoque. Certo? Bom, isso tudo, gente. Tá? Olha só. Quando... Bom, então aqui vai dar entrada de 20. Tá? K230. Ele vai ter o número da ordem de produção. 48, se eu não me engano. A data de início da ordem de produção e a data final da ordem de produção. O produto, certo? Vamos ver aqui, ó. K230. É esse item aqui, ó, que a gente vai fazer aqui agora. Tá vendo aqui, ó? K230. Então ele vai colocar aqui, ó, data de início da ordem de produção, data final da ordem de produção. Ou seja, os primeiros campos aqui vão ser data, certo? O próximo vai ser o código do item, código de identificação da ordem de produção, que vai ser, se não me engano, a 48, se não me engano. Certo? O código do item produzido, 455, e a quantidade do produto acabada. Ou seja,
a quantidade que eu informar aqui. Vamos lá. Claro, é claro que ao gerar o K230, ele vai gerar o K235, que são os insumos consumidos. E agora, gente, esqueçam que tem isso aqui. Tá? Porque vocês vão cair na tentação de colocar uma matéria-prima aqui. E, gente, não pode ter matéria-prima, aqui que não esteja aqui, ó, na ficha técnica. Ou seja, vamos lá, novamente. K230, certo? Ele vai ter que gerar o 0200. Por quê? Esse mesmo item 455 é um item participante do registro K230. E ele vai gerar essas informações. Ele gerou o K235 referente à ordem de produção 48 e a ficha técnica do item 455. Então aqui ele vai gerar o 0210, que é exatamente essas informações aqui, ó. Cada um dos seus códigos com o que eu informei aqui. E aqui no K235 vai ser o que eu informar aqui. Agora, como é que eu tenho um item no K235, que é os insumos que foram consumidos, que não estavam previstos no 0210? Existe uma coisa que pode acontecer, mas depois eu explico para vocês. Tá? Vamos lá. Quantidade utilizada: 10, 3, 25, 37. Tá vendo que eu posso digitar a informação aqui? Parafuso, 120. Ao ferro, eu utilizei 9,99. 9,95. Ou seja, consegui cortar melhor o ferro e aí consegui utilizar um pouco menos. Ele vai dar baixa disso aqui, tá, gente? Ele vai dar baixa disso aqui. E ele não me deixa digitar a tinta. Por que ele não me deixa digitar a tinta? Porque a tinta é um produto controlado por lote. E agora eu tenho que informar o lote dele. Eu tenho que informar o lote. Lembra que eu separei 2,5 desse e 2,5 desse? Esses são os lotes das matérias-primas que eu utilizei na ordem de produção. Como é que eu sei qual lote que eu utilizei? Eu imprimi a ordem de produção lá no início. Eu não falei para vocês que o cara que tirava a mercadoria, o que preparava a tinta, tinha que saber qual que era o lote? E eu falei que o sistema ia cobrar isso de vocês? Agora ele está cobrando. Isso se chama rastreabilidade e responsabilidade da pessoa que está treinando o usuário para saber usar o sistema. Gravei. Aqui eu posso inclusive até colocar o colaborador, tá, pessoal? Qual que é o colaborador que participou da ordem de produção. Gente, não é baseado nisso e não é baseado aqui, ó, que ele vai entrar o estoque e baixar o estoque. É baseado nisso aqui e baseado nisso aqui, ó. Nessas informações aqui que ele vai movimentar o estoque. E nessa que está aqui. Eu até vou complicar um pouquinho aqui agora e quero fazer esse meu controle. Eu desisti. Eu quero a minha cadeira por número de série. Veja bem que eu não gravei a minha ordem de serviço, a minha ordem de produção ainda. Então dá tempo de eu passar esse produto para o número de série. E aí eu entro nessa tela de geração de número de séries, certo? Lembrando, tá, gente? A minha cadeira são 20 unidades de cadeiras que eu tenho, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Poderia fazer isso aqui. Ou eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, cadeira, aqui o modelo dela,
e a sequência do número de série. Cadeira, o modelo e a sequência do número de série. Poderia fazer isso, mas para que eu vou me esforçar tanto se o sistema faz isso? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. 11 dígitos. Vamos lá. Prefixo CD 1506, que é cadeira e o modelo dela. Certo? Tamanho 11. Tamanho completo do número de série. Certo? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sequência inicial 1. Sequência inicial final 20 e pô! Tá aqui os 20 números de série. Claro, tá, gente? Se depois nas próximas ordens de produção ele não vai dar sequência nessa numeração aí. Vocês poderão começar da 21 até aquela que vocês quiserem. Feito isso, ó, 20 números de séries gravado, matéria-prima toda prontinha, pô, termina a ordem de produção. E agora, gente, olha o que aconteceu aqui, ó. A minha impressão da ordem de produção mudou totalmente. Mudou totalmente. Agora ele está me dizendo que a ordem de produção número 58 gerou esses números de série aqui, ó, do 1 até o 20. E as matérias-primas que eu utilizei foi 9,95, certo? E aqui, quais foram? Ó, e eu utilizei 5 litros dessa tinta e utilizei esses lotes aqui. E depois vocês vão ver que lá na rastreabilidade desse item aqui, inclusive ele vai me dizer qual que foi o número da nota e de quem que eu comprei esses lotes aqui. Beleza, gente? Pronto. Terminei a minha ordem de produção. Vamos ver como é que ficou aqui agora, nesses itens aqui, ó. Certo? 20. Aqui estão minhas cadeiras, que é controlado por número de série. Lembrando, gente, lembrando que se eu quisesse não controlar por número de série, eu podia. Não tem problema nenhum. Tá? Lembra? Ó, quantidade de produção. Terminou. Vamos ver como é que está aqui agora minhas outras informações, ó. Quantidade inicial 0, quantidade produzida 20. Estoques físicos. Tem 20 na área de produção. Lembra que eu falei para vocês que ele ia deixar na área de produção? E agora, se eu quiser, por exemplo, desses 20 que eu tenho aqui, eu quiser deixar tudo no almoxarifado, como é que eu faço? Ou eu quero colocar 10 no almoxarifado e 10 na área de loja. Como que eu faço? Eu venho aqui em estoques físicos, certo? E vou gerar uma movimentação interna. Ele está na onde? Está na produção, beleza. Eu vou mandar para o almoxarifado. Eu vou mandar o que para o almoxarifado? 445, se não me engano, 455, acho que é o código do item. Eu vou mandar 10 para o caramba. E ele não deixa digitar de novo. Por que ele não deixa digitar? Porque esse produto é um número de série, gente. Então eu vou ter que saber qual que eu vou mandar para o almoxarifado, ó. Certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, vou mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui, ó, eu vou mandar para a loja. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou lá na área de produção e vou mandar para o almoxarifado, ó. 455. Tá? E aqui tem os números de série, ó. Vou selecionar tudo, e mandei para o almoxarifado e gravei, ó. Agora, olha só como é que estão meus itens aqui. Lembra, gente, esse controle de estoque físico, se vocês não querem fazer, não tem problema. Tá? Não há necessidade de fazer esse controle de estoque físico. Mas é uma opção que o sistema tem. Vamos dar uma olhada como é que ficou isso aqui agora, ó. 20 unidades em estoque geral. 20 unidades em estoque geral. Visualizar os estoques, aqui estão os números de série. E eu quero dar uma olhada aqui, ó, nas outras informações, como estão meus estoques físicos. Opa! Eu tenho 10 no almoxarifado e 10 na loja. Aí eu vou imprimir, olha aqui, ó. Esses são os estoques que tem aqui, ó. Tá, na loja, aqui são os estoques que tem aqui, ó. Certo? Tá tudo aqui dentro do sistema.
Beleza, gente? Olha só que legal. Tá? Muito bem. Claro, tá, gente? Que eu poderia ver outras coisas aqui também, ó. Por exemplo, a rastreabilidade desse item aqui, ó. Certo? Olha só que legal aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver o seguinte, ó. Vamos fazer uma nota e vamos vender o item. Vamos vender esse item aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Até vou fazer uma nota aqui, ó. E vou vender o item. Vou vender algumas cadeiras aqui, ó, para vocês verem. Tá, vamos incluir uma nota de venda aqui, ó. Eu vou vender aqui para o Alceu. Apesar que era para fazer para a loja Santa Catarina, né? Mas tudo bem, vamos vender para o Alceu aqui, né? 455. Opa, beleza. Então aqui ele está pedindo os lotes, ó. Então eu vou vender a cadeira de número 001 e a cadeira de número 004, certo? R$126. Beleza. Vou vender, vou pagar isso aqui lá no dia 13/9, gravei a informação. Ou seja, esse é um processo normal de venda, tá, gente? Como vocês já estão acostumados, tá? Todo processo normal de venda, tá? Inclusive aqui, ó, na impressão, vocês viram que o produto nasceu como se fosse um número de série, tá? Então, na ordem de produção eu determinei para ele que era um número de série, né? E aí depois eu determinei, na hora de vender ele, eu selecionei os números de série dele. Certo? Então vocês vão ver aqui, inclusive, ela aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, se está tudo ok com... Beleza. Ótimo, pessoal. Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí, tá? Olha só aqui na hora da impressão da nota aqui, ó. O que saiu? Ó, que legal, ó. Saiu os produtos e saiu quais os números de série que eu vendi. Muito bem. Vocês sabem que na vida nada é perfeito, né? Às vezes pode acontecer alguma coisa. Agora eu posso fazer o seguinte, eu quero saber... A rastreabilidade, acontecer alguma coisa de quebrar um item, sei lá, de dar um problema na cadeira, né? Então eu quero saber, por exemplo, a rastreabilidade desse item. Eu detectei que, de repente, numa dessas cadeiras aí, pá, tá dando algum problema, eu vou ter que fazer um recall, por exemplo, né? Ou, de repente, o cliente volta com, sei lá, com alguma coisa acontecendo, a espuma, a tinta começou a derreter, enfim, a espuma começou a dar problema. Então, olha só, eu posso vir aqui, ó, em outras informações e ter a rastreabilidade desse item. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, todos os números de série que tem cadastrado dentro desse item aqui, ó. Então, eu vou escolher, opa, esse número de série aqui, ó, ele foi gerado na ordem de produção número 58. Aliás, eu vou botar imprimir isso aqui para vocês verem como é que fica melhor. Tá? Ele foi gerado na ordem de número 58, certo? Foi produzido junto dele esses números de série aqui e foi utilizado essas matérias-primas aqui, ó. Olha só, parafuso, olha aqui aquelas matérias-primas em lote, gente, ó. 454 foi utilizado 2,5 litros desse lote aqui, certo? E esse lote eu comprei da Digisat Tecnologia, a nota de número tal e a data de emissão da nota. Tudo isso. Outra coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, produto produzido, as matérias-primas que eu utilizei. E eu ainda quero saber quem comprou esse lote aqui, ó. Certo? Quem comprou esse número de série aqui, ó. Eu venho aqui e aí determino para ele um período. 1/6, por exemplo, a 31/6. A 30/6. Quem comprou, quem comprou esse número de série aqui foi essa pessoa aqui. Agora, se eu pegar esse aqui, ó, vocês vão ver que, ó, não tem ninguém, porque eu não vendi esse número de série ainda. Tá? Eu não vendi esses números de série aqui. Esse aqui eu já vendi. Como é que ficou agora essas informações aqui, ó? 18 unidades no meu estoque, claro, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Exibir, vamos ver aqui em outras informações, ó. Quantidade produzida, 20. Quantidade de saída, 2. E quantidade de saldo, 18. E os meus estoques físicos? Ó, ele baixou 2 unidades da loja. Mas como é que ele baixou da loja e não baixou do almoxarifado? Porque eu configurei ele para isso, certo? Eu vim aqui no sistema e configurei ele aqui na parte de indústria para que o meu estoque de venda
seja o estoque físico padrão para saída, seja o da loja. Se eu vender 9 unidades, o que vai acontecer? Ele vai vender as 9 unidades? Vai vender as 9 unidades. O que vai acontecer é que ele vai deixar uma quantidade negativa aqui. Depois eu tiro uma quantidade do almoxarifado e jogo para a loja. Sem problema nenhum. Tá? Ele só não vai deixar de vender se eu ultrapassar as 18 unidades aqui. Se eu vender, por exemplo, 9 unidades agora, o máximo que vai acontecer com ele é aqui nas outras informações do estoque físico ficar uma negativa. Mas como eu tenho no almoxarifado, eu jogo do almoxarifado para a loja e pronto. Tá? Então, e como é que ficou o SPED agora? Como é que vai ficar o SPED agora dessa nota aqui? Dessa nota e dessa ordem de produção. Vamos ver, como é que vai ficar o SPED aqui agora. Vamos pegar aqui a informação e vamos lá embaixo no registro. Vamos dar uma olhada no seguinte aqui, ó. F é o 455, é o código do produto. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha lá isso. Tá aqui o produto, ó. 0200. Tá vendo aqui, ó? Olha o produto aqui 0200. Olha embaixo dele o que a gente tem, ó. O 0210. Até vou minimizar um pouco o SPED aqui para vocês verem, ó. Certo? O 0210 aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui, ó, ele, ó. Deixa eu pegar de novo aqui o 455. Deixa eu subir aqui o 455. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora me deixar. Olha o 0210 aqui, gente, ó. Tá? Não é exatamente a ficha técnica do item 455. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Não é a mesma. Aqui eu não vou conseguir deixar um do lado do outro aqui, ó. Até que eu tentava deixar um do lado do outro aqui, ó. Para ver se eu consigo deixar. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que não vou conseguir, ó. Vamos ver aqui o 455. Vamos até subir ele aqui, ó. Abaixo, vamos ver. Aqui, ó. Acho que a gente vai conseguir ver isso aqui agora. Vamos ver se eu consigo ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, gente, ó. O 455, que é o 0200. E olha aqui, ó. As quantidades, ó, exatamente igual aqui, ó. Certo, ó. 0,5, 0,15, 1.25 e aqui o código dos itens, ó. 311. Esses itens, gente, 311, 312, 314, 313, 315, 354, eles têm que constar aonde? Vamos lá, vamos voltar isso aqui agora. 455. Olha aqui, ó. K230, gente. Olha aqui o K230, ó. K200, aliás. Opa, K200, que é a quantidade atual em estoque. Olha aqui, ó, 18. Quantidade atual em estoque. E vamos lá. Olha aqui, ó. K235. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Quanto que nós tínhamos entrado no estoque? 20. Ele deu entrada aqui, ó, 20. Ordem de produção número 58. Tá? Agora, lembra do K235, que é os insumos utilizados? Não foi exatamente o que nós baixamos lá? 9,95. Vamos ver como é que ficou a tinta, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vamos dar uma olhada como é que ficou a tinta aqui, ó. Olha aqui, ó. Certo? A tinta, ele baixou exatamente o que nós tínhamos. Olha aqui, ó. Ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? Tinta. Ele baixou exatamente o que a gente tinha em estoque. Agora, por exemplo, o seguinte aqui, ó. Esse primeiro item aqui, ó. Que é o quê? Que é o 311. Certo? O 311, que é o ferro. Vocês vão ver aqui, ó. Que ele baixou. Ele tem aqui, ó. Claro que aquilo vai estar acumulado em várias ordens de produção. Né? As quantidades utilizadas em matéria-prima em produção. Se nós olharmos aqui a tinta, ó, vocês vão ver o seguinte aqui, ó. Outras informações. Aqui na rotatividade, ó, ele utilizou 5 litros em ordem de produção.
Claro, gente, eu inclusive tenho relatórios dele para saber quanto que estava previsto e quanto que foi produzido. Tá? Então isso eu tenho aqui em relatórios, ó, em, por exemplo, ordens de produção. Eu quero saber todas as ordens de produção que já foram concluídas, né? Inclusive até eu vou exibir o detalhe aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, a quantidade prevista e a quantidade utilizada. E essa quantidade utilizada que ele vai baixar do meu estoque. Certo? Bom, agora olha o importante disso, gente. Eu não posso ter nenhum item, veja bem, eu não posso ter nenhum item aqui, ó. Tá? Eu não posso ter nenhum item no K235 que não esteja no 0,210. Por quê? Porque o 0,210 é quantidade prevista. Tá? O 0,210 é a ficha técnica, é o consumo específico padronizado. Ou seja, é o que eu previ, é o que vai no produto. Pode acontecer, depois a gente vai mostrar para vocês, pode acontecer que aquela tinta que eu estava tentando utilizar não deu certo. E eu tive que colocar outra tinta no lugar dela, nessa ordem de produção aqui agora. Tá? Aí eu posso utilizar ela como um produto substituto, ou seja, um produto está substituindo o outro. Mas esse produto que está substituindo, o produto A, o produto B substituindo o produto A, não está na ficha técnica. Por quê? Porque ele é só substituto. Bom, mês que vem, se esse produto entrar na ficha técnica, aí eu removo, né, o produto anterior e tiro o A e coloco o B. Por que nesse mês eu não posso trocar isso? Porque, veja bem, olha só, eu já gerei uma ordem de produção desse produto 455, certo? Eu já gerei esse produto 455, tá? Se eu gerar de novo ele vai ter mais um registro, uma outra ordem de produção. Não vai ser mais a ordem de produção 58, vai ser uma outra ordem de produção. E aí ele vai gerar um novo K235. Só que esse novo K235, se eu tirar a matéria-prima A e colocar a matéria-prima B, na outra ordem de produção, a matéria-prima A já existe. Pelo fato da matéria-prima A já existir na ordem de produção anterior, ela tem que existir na ficha técnica. Então, se ela não existir na ficha técnica, existir no K235, vai dar erro de SPED. Tá? Então, pode acontecer sim de eu trocar um insumo, isso pode acontecer, mas só em uma ordem de produção. Agora, mês que vem é outro papo. Mês que vem zera tudo de novo. Se eu quiser mudar a ficha técnica do item mês que vem, não tem problema nenhum. Aí mês que vem já é outro papo, daí tiro o insumo A e coloco o insumo B definitivo na ficha técnica. Agora, dentro do mesmo período de apuração, eu não posso ter duas fichas técnicas, é uma ficha técnica só. Tá?